Para nós entendermos um pouco da história da África, para quem está fora da África, é preciso que começamos no embrião. A história da África, para cada africano, ele começa no ventre de uma mulher africana. Isso é que muitos historiadores estudaram em grandes universidades e não falam isso. Não falam isso porque foram condicionados realmente a absorver uma ideia dos hábitos e costumes que se praticam em África e a se reproduzir esses hábitos e costumes como história da África. São esses hábitos e costumes que nós chamamos culturas, tribos ou etnias diferentes que produzem o desenvolvimento da África ou o progresso da África. Aquilo que nós defendemos que é da África, se nós não analisarmos profundamente se é mesmo do ser que nasce naquele território ou dos hábitos e costumes dos seres que foram produzidos naquele território. Então, o que eu quero aqui dizer, não quero, por favor, não tomem aqui o que eu vou dizer como verdade, mas também não quero que tomem como mentira. Mas o que eu estou a dizer, para mim, é mentira, porque é um estudo profundo e também vem da oralidade dos meus avós, que eu cresci com ele na roça, é totalmente diferente do que a universidade aplica. Então, não quero que tomem como verdade, por favor, mas também não tomem como mentira. Porque se vocês tomarem como mentira, vocês têm que provar que é mentira. E também se tomarem como verdade, vocês têm que provar que é verdade. Então, não quero que saiam daqui e dizer, eu fui numa palestra, teve um califa, falou isso, a partir daquele exato momento, esta é a verdadeira história da África. Logo, vocês vão impossibilitar a vossa própria mentalidade de fazer um processo de descodificar as minhas falas. Então, é preciso que se faça um exercício do raciocínio em tudo aquilo que a gente escuta, para nós poder descodificar se aquilo é compatível com o nosso sistema biológico e não só levar de forma ideológica. Como se começa a história da África? A história da África começa dentro do ventre de uma mulher preta, que vou usar o termo África para facilitar na compreensão. Quando nós estamos no ventre das nossas mães, nós não somos africanos, nós não somos europeus, nós não somos nada disso que foi atribuído para produzir divisões. Nós somos seres humanos. Seres humanos. Eu sei que existe estudo, grandes estudiosos que dizem que em África existem várias etnias diferentes. Sim, isso foi produzido após a escravidão para impossibilitar a unificação do povo africano. E isso ainda é defendido por muitos africanos que vêm sistematicamente do ensino de um homem branco de uma universidade, ainda defende essa mesma tese que nós somos etnia diferente. E isso foi produzido para que os africanos não se encontrem, não se juntem e não criem uma forma de entender quem eles eram antes de serem etnias ou tribos diferentes. Então, quando nós estamos no ventre das nossas mães, repito, nós não somos negros, nós não somos brancos, nós não somos africanos, nós não somos europeus, nós somos seres humanos. A partir do momento que eu vou nascer, ainda sou ser humano, cidadão do planeta Terra. Logo, eu vou passar por um processo de demarcação. Então, as tribos vão fazer uma alteração no meu sistema físico. Automaticamente, eu farei parte daquela tribo. Então, nas tribos africanas, é embutido contra a tua própria vontade alguns sinais que vai ser símbolo de identificação ou de separação em relação ao outro ser que nasce num outro ventre. Vou dar um exemplo. Eu nasci em Angola. Quando eu estava na barriga da minha mãe, eu não era angolano, eu era um ser humano. E assim outro irmão que nasce no Cabo Verde, ou nasce no Congo, quando estava na barriga da mãe dele, ele não era cabo-verdiano, ele não era congolês, ele era um ser humano. Então, quando somos seres humanos, nós não conflitamos. A partir do momento que eu entro num senso, num registro, que vai me registrar como cidadão angolano, ali eu passo de ser humano para ser um cidadão. Então, quando eu me encontrar com outro ser que realmente passou por mesmo processo, isso acontece também nos conceitos tribais, a partir dali ele vai ser um cabo-verdiano. Então, ele não precisa agora defender o ser humano. Ele precisa defender o seu país, a sua pátria, os seus conceitos ideológicos que foi aplicado já contra a sua própria vontade. Então, naquele momento, eu não deixo mais que o cabo-verdiano entre naquele território que é Angola.
Não é porque ele é ser humano, é porque ele é cabo-verdiano. E assim sucessivamente. Foi isso que aconteceu, que os europeus produziram dentro dos países africanos, etnias diferentes, tribos diferentes, tudo isso condicionou o não desenvolvimento da África. Está sendo difícil a África se encontrar, porque nós estamos a reproduzir esse processo sem entender que isso não é a verdadeira história da África. Então nós escutamos, a África tem um boi de etnia, tem um boi de povo, tem um boi de assado, tem um boi de cozido. Isso na realidade não é verdade. Para deixar mais claro, voltado nesse embrião, nesse ventre da mulher africana, o primeiro ser humano a existir na face da Terra é o preto. Duas coisas provam isso. O sistema biológico e o sistema solar, o sistema climático. O frio e o quente. Essas são duas coisas que provam que o primeiro ser humano existente na Terra é o ser humano preto. Esse ser não é cidadão especificamente de um território chamado África. A palavra África foi usada para limitar a expansão geográfica desse ser que é cidadão do planeta Terra, preto. Entende isso? Ser humano preto. O ser humano preto é um ser do planeta Terra. Nem todos os seres que aqui se encontram no Brasil, entende, vieram da África. Nem todo preto que vive no Brasil veio da África, entende? Todos nós viemos de um território chamado Arábia Saudita. Eu sei que as pessoas vão dizer, não, mas a Arábia Saudita é lugar de branco, entende? Os sauditas são mestiços. Deus não produziu mestiços, entende isso? Não estou aqui para discriminar. Deus não produziu mestiços. Deus fez branco e albino, o que nós chamamos preto e albino. Quando nós falamos de caucasianos, os caucasianos não são brancos. Os caucasianos são albino. O nome branco é uma atribuição que os brancos realmente se atribuíram para dar aquele sinônimo que são gente de paz, gente de amor, porque é o que o branco significa. Mas na Arábia Saudita, antes da escravidão, antes do homem branco regressar na terra dos seus pais, chamados negros, a cor branca não era atribuída para a cor da pessoa, era atribuída por os bons costumes, as boas maneiras que aquele ser tinha. Então você poderia ser uma pessoa muito escura, preto mesmo. Mas se você era um ser muito bondoso, então te diziam, não, esse é um ser branco. Por causa da qualidade que você apresentava. Então você era um ser branco por causa dos bons hábitos, bons costumes que você apresentava. A mesma coisa acontecia. Bonito na África não existia. Não existia bonito na África. Porque a África apresenta diversificação dos traços físicos diferentes. Então a beleza estava na diversificação, na diferença. Até que o homem branco disse que não. Há de se fazer um biotipo de beleza, que é o homem branco, de nariz fino, o rosto comprido. Esse é que é o lindo, o cabelo liso. A partir daquele momento forjou-se um padrão, onde toda a sociedade humana precisa recorrer e se parecer com esse padrão. Então, o que era bonito na África? O bonito na África é quando você tratava bem teu pai, tua mãe, teu irmão, teu vizinho, ele falava, você fez uma coisa muito bonita. O feio na África é quando você maltratava, roubava, assassinava, você fez uma coisa muito feia. Então esses valores foram extremamente distorcidos. Tiraram aquilo que era necessário esforço para ser e atribuíram na questão de face, que não se precisa ser esforço para ser. Por isso hoje a nossa sociedade pode se comportar errado. Mas se ele tiver aqueles traços que a sociedade define como bonito, ainda se vai dizer, não, você é um cara muito bonito. Mas ele mija na rua, ele defeca na rua, lugar onde as pessoas passam e acabam deixando ele muito bonito. Então assim, são essas coisas que foram produzidas, incutidas nas nossas cabeças, que nós vamos reproduzir sistematicamente sem ter essa noção. Então, esse ser preto, ele produziu outros seres que nós chamamos de seres brancos. Como os brancos surgiram? Não se fala isso, nem no Islã, nem no cristianismo, nem na macumba, nem no voodoo, nunca se fala isso. Nem na universidade. Por que não se fala isso? Como é que os brancos surgiram na face da Terra? Não foi através do fluxo migratório? Não. Sim, isso é para os historiadores europeus e africanos. Muito bonito, obrigado, gostei. Isso é para os africanos e os europeus ficam reproduzindo. Não. O homem branco surge por causa de uma mutação genética. Foi a ausência de melanina, que chama-se carbono,
num nível mais científico, mas vou usar a palavra melanina. Sim, o ser humano negro é o único ser que tem capacidade de gerar filhos com cores diferentes, pigmentação diferente. É preciso que quando dois casais negros mantêm relações e a mamãe fica de barriga grande, se Deus não permitir que 50% do gene, da melanina do pai, penetra ali na mãe, então ele nasce albino. É assim que surgiu o ser humano branco. Albino. É ausência apenas de melanina naquele corpo. Só que um casal branco, eles podem casar e não tem como produzir um ser humano escuro, né? Um ser humano escuro. Mas isso não quer dizer que é vantagem no lado do negro. Não fica, eu sou negão, agora você é negão. Isso não é verdade. Porque o próprio Criador do Universo disse: o melhor entre vocês é aquele que mais se submete a mim. Então não é ser negro ou branco que um seja melhor que o outro. É como você vai tratar teu ser, teu semelhante, que vai fazer ser melhor do que o outro. É o tratamento. Então, nesses aspectos ainda somos melhores que os brancos. Porque foram 500 anos da escravidão, mas os brancos vêm nos dar a mão e a gente lhes dá a mão. Nossos filhos, tudo bem, tudo bem. Então, é nesses aspectos, na questão da prática, na questão do tom de pele. Esse povo, chamado povo branco, que são os filhos dos negros, eles emigraram para um continente que foi definido Europa. Então, o povo europeu é um povo que, por natureza, geneticamente, ele não é cidadão do planeta Terra. Ele é cidadão num lugar específico, frio, gelado. Você vai dizer, não, mas no Brasil vive branco. Não, no Brasil não tem branco. No Brasil tem mulatos, mestiços. Mulatos já carregaram tipo 30%, 25% de melanina no corpo, que já conseguem resistir o sistema solar. Se vocês têm dúvida, as pessoas que ainda não misturaram muito no Brasil vivem em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quando vem no Rio de Janeiro, começam a dizer, ai, estou queimando. Ai, estou queimando. Porque eles são cidadãos especificamente de um território, o negro é cidadão do planeta Terra. Quando nós vamos falar dos povos indígenas, os povos, os aborígenes da Austrália, eram todos pretos, eram todos escuros. Esses escuros vão dar origem também aos que nós chamamos vermelhos, indígenas, porque o negro produz traços diferentes, cabelos diferentes. Por isso é que você estou a ver aqui, por exemplo, muitas irmãs estão de cabelo black power, né? E parece que isso representa a África. Não, isso não representa a África. Isso não representa a África. Manter um cabelo por questões ideológicas, automaticamente você luta contra a questão natural do ser humano. O negro é o único ser, vou usar o termo negro para facilitar a expressão, o negro é o único ser que a natureza deu o direito de diversificar. Se ele quer fazer anagol, faz. Se ele quer fazer dreadlock, se faz. Se ele quer alisar, também pode alisar. Quando está estressado, estou com estresse, vou alisar, não há problema nenhum. Só que há discursos que existem que o negro só tem que manter cabelo crespo. Que o negro só tem que ficar crespo. Então, isso é uma coisa que faz, às vezes, as pessoas negras se manterem para representar uma ideologia. Mas é extremamente errado. Porque você vê, tentam manter uma ideologia e não conseguem, amanhã acabam lisando. Então, ele está a lutar contra a própria lei da natureza. Por isso é que o cabelo do branco é liso. Por que o cabelo do branco é liso? Tem menos célula no cabelo deles. Nós temos mais célula, por isso é que fica de pé. Por isso é que quando vamos na química, quando nós falamos tudo de química, que é transformação da matéria, quando nós colocamos químico, ele marca a quantidade das células que o nosso cabelo tem, depois ele fica liso. Então, como a célula também se renova, quando a gente para de colocar, ele volta a ser quieto. Só que o homem branco não consegue por causa da poucas células que tem. Então, ele não consegue ser black power, eles tentam. Coitado, assim, a vida é assim. Entende? Não é questão de tipo, não, mas temos que rir um pouquinho. Né? Então, esse povo, nossos filhos, de branco, eu não gosto dessas coisas de discriminar, falar que o branco é melhor. Eu não tenho isso, eu não defendo branco ou preto. Eu defendo a justiça, temos que ser justos. Esse povo, chamado povo branco, eles foram expulsos da África. Não foram expulsos pelos seus pais, pelo próprio sistema biológico. Então, o lugar tão extensivo não os possibilitou que eles continuassem naquele lugar. Então, eles emigraram, foram naquele território que nós chamamos de hoje Europa. Ali eles foram ficando, levaram algumas instruções dos seus pais e sucessivamente assim. Eles foram ficando. Chegou um tempo, eles acabaram se perdendo, entraram no paganismo. Entraram no paganismo, começaram a matar uns aos outros. A história, isso eu sei. Que é onde, não, mas eu não estudei isso, eu não vi isso. Eu entendo. As pessoas
Precisam manter isso que vocês absorveram na universidade. Não deixam, porque o mercado precisa disso. Não precisa, vou numa entrevista, quem era o descobridor do Brasil? Não existiu, não é o Cabral. Não, vai tirar zero. Então não perca muito tempo discutindo. Não, eu acho que não é, vai tirar zero. Fala sobre o Cabral, tudo mais. Dentro de você tem uma outra. Alô? Ok. Então, esse povo se foi. Ele acabou entrando numa realidade totalmente desagradável. Chegou um tempo, gerações mais gerações foram se perdendo, uns tornaram-se canibais. Por isso o próprio europeu define a Europa na época do paganismo. Não é o africano que viveu no paganismo. Só que quando as pessoas falam a época do homem da pedra, o negro quer acreditar nisso, quer que o homem também das cavernas. Não. Só o europeu viveu na época da caverna. Entendem isso? Só ele viveu na época da caverna. Só que o europeu tenta incutir essa história como se fosse. Houve um tempo que a humanidade viveu na época da caverna. É a mesma coisa que acontece. Quando uma bomba cai na Europa, ele chama-se Guerra Mundial. Aí vocês todos se comovem, então o mundo está em guerra. Mas se a África cair no Brasil, eles não definem como Guerra Mundial. Por quê? São um povo de carne de terceira. Então é a mesma coisa que eles fazem. Então essa história que o europeu vem contando, época da pedra, sim, é uma história real deles. Isso levou o europeu a um ato de irracionalidade. Temos que compreender e ser sinceros. Levou o europeu a um ato de irracionalidade, que vai voltar, gerações depois, a esse lugar chamado África. Cabelo liso, the Chinese, do jeito que eles estão hoje, eram todos pretos como nós, o Chinese. Quando nós vamos na Índia, os primeiros indianos, todos eram pretos. Quando nós vemos na América, os primeiros Inca, os Maia, os Aztecas, eram todos pretos, que vão gerar filhos albinos, vermelhos, sucessivamente assim. Então, só que, por que o Chinese hoje mudou de cor? Foi um processo em que a China fez. O único que deu avanço, o último avanço nesse processo foi Mao Tse-tung. Só que eu não trouxe aqui as imagens para comprovar, eu gostaria de trazer as imagens das fotos dos chineses que eram escurinho, com cabelos lisos, como eles são hoje. Esses chineses é que vão produzir esses chineses que nós temos hoje. Mas Mao Tse-tung foi o último chinês que mandou executar a maioria dos chineses que eram todos pretos, que deram origem a esses chineses que são hoje. Então, volto a dizer, o preto é cidadão do planeta Terra. Esse conceito de vocês colocarem na cabeça, nossa África. A África é um nome produzido para produzir uma limitação geográfica. E você fica preso que é a África, então você se sente que você não é daqui. Vá para a tua terra. Não sei o que. O branco é o único que precisa voltar no embrião, ou na barriga do homem negro, da mulher negra. Ele é o único. Porque o negro é cidadão do planeta Terra e ele é cidadão especificamente de um lugar. Esse povo, no ato de irracionalidade, que atingiu numa extrema irracionalidade, ele volta para a África com qual ideia? Quando os gregos, por isso é que todo europeu sabe disso, os gregos são o primeiro país na Europa a ter a ascensão, a ver luz. Caramba, chegou no Egito, encontrou os egípcios com aquela toda a sabedoria. Por isso, quando falamos Platão, Sócrates, esses todos estudiosos, de onde eles estudaram? Todos eles estudaram no Egito. Hermes Trismegisto era um dos professores desses homens. Por isso é que Isaac Newton disse, eu não respeito Platão, porque Platão foi aluno de africanos, mas ele não falou isso na universidade. Isaac Newton disse isso. Tudo que nós fizemos veio dos africanos. Os africanos foram o primeiro povo a inventar a lâmpada. Tem todas as provas, mas não pode me mostrar isso. Porque eles dizem que o americano, que tentou 100 vezes e aí apareceu. Tudo bem, isso é para sistematicamente ver. Então, os gregos aprenderam a ler e escrever com os africanos. Quando os gregos voltam, por que os gregos voltaram? Porque os gregos viram que ali é muito extensivo. O que é muito extensivo? Então vamos estudar, como nós estamos a fazer, viemos da África para aqui estudar, para um dia voltar.
Os europeus já fizeram isso um dia. Foram para a África, estudaram, aprenderam e herdaram também o que hoje muitos negros chamam assim, cristianismo é religião do europeu. Cristianismo é religião dos brancos. Não, isso não é verdade. Isso é uma injustiça dizer que o cristianismo é a religião dos brancos. O cristianismo, ele vem entre o povo de Noé. O povo de Noé vai transbordar essa mesma ideia de crenças em vários deuses. Entende? Eu respeito, cada um deve seguir o que é condicionado a seguir. Não estou aqui mudar a crença de ninguém. Estou dando uma descrição. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu estou a dizer. É preciso que se faça um processo de descodificação no que eu estou a dizer, para deixar bem claro. Porque se nós ficarmos muito emocionados, como fomos educados, de se emocionar, colocar emoção acima da razão, por isso estamos condenados à escravidão desse sistema político, porque qualquer coisa se emocionar, não, ele falou muito alto, eu não gostei. Não, ele... É assim que nos educaram, entende? É assim que nos fizeram. Ai, mas ele podia ir um pouco mais. Tudo bem, eu sei que às vezes eu estou alterando um pouco, mas tem que respeitar essa minha forma de ser e vou tentar amenizar o tom de voz. Então, essa mesma crença em vários deuses, que na nossa crença africana chamamos que é a crença da ancestralidade. Alguém duvida isso? Que não se prega isso nos nossos lugares? A crença na ancestralidade, todo mundo sabe disso. De onde surge? Isso surge a partir de 5 homens na época de Noé. São seres como nós que atingiram uma espiritualidade muito elevada, então os povos começaram a achar que aqueles seres também tinham poder. Porque na África era assim. Muita coisa que vocês vejam no Egito não se construiu com as mãos, entende isso? Não foi com as mãos, pedreiro. Por isso que a ciência não consegue descobrir como é que eles fizeram as pirâmides, como é que eles construíram, como é que naquele tempo teve essa tecnologia, entende? Existe a ciência da elevação do intelecto, que essa ciência da elevação do intelecto, ela nos condiciona a matéria, ficamos presos na matéria, entende isso? Por quê? A ciência da evolução do intelecto, nós podemos forjar um avião, entendeu? E trabalhar com a física, fazer com o vento, fazer o avião subir. Então, essa matéria nos transporta de um lugar para outro. Ele nos leva, o avião nos leva de um lugar para outro. Por quê? Por causa da ciência do intelecto. Estaremos em sabedoria, e com essa sabedoria conseguimos fazer um avião sucessivamente assim. Só que a ciência da elevação da alma, que é ativada pela glândula pineal nos egípcios, eu sei como se ativa isso, mas vamos deixar isso para outro dia. Quando ativa a glândula pineal, a alma se eleva, então ele passa a ser uma ligação direta. Ele passa a ser uma ligação direta entre o Criador do universo com o próprio ser. Da mesma forma que acontece, nós todos sabemos que a televisão tem um Deus. A televisão, cada um tem uma televisão em casa, também tem um Deus. O Deus dele é o satélite. Se a antena não estiver bem fixada, você vê que a televisão começa a... Aí você vai, direciona e você vê tudo tufa, aí a imagem fica bem limpa, né? Então, quando nós bebemos cerveja, álcool, gasosa, tudo isso tem substâncias químicas que calcificam a nossa glândula pineal. Logo fica como se fosse um capacete na nossa cabeça. Então o sensor que desce do Criador não bate. É por isso que o governo pede de Guaraná, Coca-Cola, e assim, vamos beber uma Coca-Cola, não é cerveja. Tudo isso tem substâncias químicas, então calcifica a nossa glândula pineal. Quando a glândula pineal calcificada, o ser humano fica mais medroso. Porque se você ver, nós estamos assentados aqui. Se darem um tiro lá na Vila do João, nós podemos dizer, estamos fechados, entende? Mas noutra época, os nossos antepassados, você o revólver assim, ele falava assim, mata. Mata. E o cara que começava a tremer, a arma caía. Porque era uma força divina. Ao mesmo tempo, o Criador do Universo trabalhava, eu estou falando coisas que os africanos praticavam lá atrás. Praticavam lá atrás. Então, como construíam? Eles construíam com palavras. Eles faziam construções com palavras. Sobe, pedras pesadas, levantavam. Quando eles imigravam, eu vou falar isso porque eu vivi isso na África. Eu não vi, não me contaram. Na África se viaja de um estado para o outro, entende isso? Você medita aqui, faz as malas e aparece no Ceará. Aparece no Ceará. Só que o europeu chegou, como ele não conseguiu descobrir como isso se faz, ele definiu como feitiço.
Então, nós, africanos modernos, aprendemos isso como é feitiço, então nós tentamos maltratar, matar, e muitos desses que têm essas práticas fazem de forma escondida. Eles meditam, e levantam, voam, tipo, levitam, vão, viajam, chegam lá, e falam assim, ó, cheguei. Então, isso é que se fazia no passado. Só que muitos reis africanos no passado, o que aconteceu? Quando eles atingiram esse nível, porque tem que ter muita cautela, a fé é muito bom, mas quando também é demais, ele te aprisiona. Ele te dá uma sensação que agora você é o criador do universo. Então você faz para que as pessoas comecem a adorar você. Para que você faça isso, é preciso que os outros não tenham a mesma sabedoria que você tem. Então as pessoas começaram a adorar esse ser. Por isso é que no mundo de hoje, a nossa qualificação de inteligência é baseada na ignorância do outro. Eu sou inteligente porque eu sei ler. Não. Isso é ser irracional. Isso é ser irracional. A nossa inteligência deveria se basear no quanto fizemos outro inteligente. E assim que era na África. Por isso é que a nossa sociedade necessita de um grupo que tem que ser ignorante, tem que ser miserável, para que eu possa ter uma sensação, olha, eu moro bem, eu tenho roupa, eu tenho condições. Então, é assim que nos foi programado ao longo da história. Então, isso também partiu da própria África. Então, quando os africanos já ensinavam outros seres a adorar eles mesmos, eles estavam se colocando num buraco muito grave. Porque Deus havia orientá-los, eu sou o vosso Criador de todas as criaturas, mas não façais de vocês mesmos deuses. E eles começaram a praticar, impondo ao povo essa prática, o povo rejeitava e o povo, com medo de querer viver, acabou a adotar. Então Deus faz para que esse povo europeu entre na África de forma selvagem. De forma selvagem. E assim o branco começou a torturar, matar, assassinar. Quando o branco depois fez isso, ele pegou tudo aquilo que o africano já tinha feito e descobrido. Levaram para a Europa. Por isso, quando nós falamos do cristianismo, hoje nós vimos muito historiadores dizer a igreja cristã é uma igreja europeia. Eu não vou entrar na igreja do branco. Não, não existe igreja do branco, gente. Tiram isso das vossas cabeças. Os brancos não tinham escrita, os brancos não tinham religião, os brancos não tinham arquitetura, os brancos não tinham nada disso. Não tinham isso. Se você vai dizer, não, mas não pode. Não, entende. Quando você casa com uma esposa, faz um filho. Esse filho vai ter que herdar as práticas que você já deixou. Eu estou a voltar a dizer, não geramos os brancos. Quem gera um povo vai forjar um comportamento primeiro do que aqueles que estão vindo. Isso é fato, isso é biologia. Não, mas você está puxando o saco para negar. Não. Eu estou a falar, vamos estudar biologia, não é biologia da universidade. Estuda de forma empírica. Mas ele é ignorante empírico, não tem faculdade. Entende? Os livros didáticos vêm de estudo empírico. A universidade destrói o empirismo para nos tirar a capacidade do exercício do raciocínio. Para descodificar aquele que vos colocam na cabeça. Entendem? Mas ele é empírico, não estudou, não tem diploma. Não. Então pegam todos os livros didáticos, joguem fora. Joguem fora. Porque ele veio de quê? Veio de alguém que pesquisou, analisou e começou a apontar, e aí o governo ligou para ele, acho que a tua ideia é bom para pôr na cabeça dos jovens na escola. Não, mas eu sou empírico, não é válido. Esse livro chega na escola, as pessoas absorvem essas ideias. Para quê? Para tirar a capacidade do exercício das pessoas. Não estou a dizer que as pessoas não podem ler esses livros, mas precisamos ler e descodificar, não interpretar. Mas eu li e interpretei, entendi. Não, interpretação é uma outra coisa. Não é entender o livro, também existe isso. Quem interpreta entender o livro. Não. Se você é um ator, eu sou um autor, escrevo um roteiro, o que eu vou dizer? Interpreta isso para mim. Vai, 1, 2, 3, valeu? Tá. Olá, eu vou fazer isso com você. Você está fazendo o quê? Está sendo intérprete daquele roteiro. Você vai entender? Não. Você está fazendo uma mera reprodução sistematicamente do que ele escreveu. O que é uma descodificação? Descodificar é você analisar aquilo que ele escreveu e fazer um processo de descodificação e falar, está errado. Professor, está errado. Está errado por quê? Só você que vai falar está errado. Sim, porque eu estou fazendo as minhas faculdades mentais e eu percebi que aqui não. Sai fora da aula. Sério, vai lá. É assim que funciona, entende? É assim que funciona.
Por isso eu sei que muitos estão felizes, não, mas eu estou na faculdade. Não, está num lugar assim, desse jeito, aqui não se faz faculdade, gente, entendem isso? Eu sei que a palavra reprodutiva, não, estou na faculdade, porque virou moda, é bonito também falar isso. Não, aqui não se faz faculdade. Aqui é um processo extensivo de absorver um sistema acadêmico, porque nós não estudamos para ter sabedoria, nós estudamos para ter trabalho. Então, quando a educação foi associada ao processo trabalhista, porque no estado de governo tem trabalho industrial ou rural, então, automaticamente você precisa ter aquela instrução para como servir o Senhor. Sem essa instrução, você não vai ter emprego, entende isso? Então aqui não se faz faculdade. Faculdade é exercer as nossas capacidades cerebrais, que é o exercício do raciocínio, que se fazia na alquimia no Egito. Na faculdade você traz sempre coisas novas, você descobre coisas novas, seja do abstrato ou talvez do apalpável. Isso é que é faculdade. Por isso que eu falo, você vê, estou com teu amigo na rua, você fala, cara, você está fazendo as faculdades mentais, né? Então, é isso que é faculdade. Se as pessoas pensam que está aqui, mas eu não estou a desqualificar quem ainda está. Espero também que não haja uma desqualificação do empirismo, porque quem tenta desqualificar o empirismo precisa pegar todos os livros didáticos e jogar fora. Tem que jogar fora. Porque o empirismo é o único estudo verdadeiro, porque é o estudo do abstrato e o estudo daquilo que existe. Todos nós falamos Isaac Newton. Todos nós falamos Sócrates. Veio da onde? Veio do empirismo. Ele fez um estudo no abstrato, no invisível. Ele calculou e analisou, falou não. Antes ele falou não. Alguma coisa pegou, apontou. E isso virou um livro didático. Então, desqualificar o empirismo é altamente, está na subcultura da irracionalidade. Está na subcultura da irracionalidade. Então, eu vou dar aqui um curto prazo para depois alongar. Por que os brancos depois chegaram, escravizaram, e por que as crenças que os brancos praticam hoje são as mesmas crenças que os negros praticam hoje, mas com nomes diferentes. Nomes diferentes. Quando os gregos pegam os deuses egípcios, chega na Grécia, é tirado os deuses egípcios e é aplicado os nomes gregos nos deuses egípcios. Quando os egípcios pegam dos babilônios, os deuses da Babilônia, é tirado o nome dos deuses da Babilônia, porque é a mesma ideologia. A Babilônia nunca vai cair. Quando as pessoas, ou o concreto construído desaba, aquilo não é a decaída da Babilônia. A ideia, a filosofia que foi vivida por aquele povo, está dentro de cada um de nós. Os comportamentos insanos, os de respeito à mãe e ao pai, a promiscuidade, a prostituição. Isto é que é Babilônia. E não é o governo que vai mudar isso de nós. Porque a corrupção, ela é sustentada pela própria população. Entendem isso? A corrupção é sustentada por cada um de nós que consome as coisas ilícitas que o governo coloca na vitrine. Eu morei em Nova York mais de 6 anos. Todo o povo americano tem uma condição social boa que nós cobramos ao Estado brasileiro. Eu quero ter água, eu quero ter luz, eu quero ter um bom salário. Eles têm. Mas o povo americano comporta-se de uma forma tão insana que vocês não imaginam. Vocês não imaginam. Se o governo tentar intervir para mudar, só vai ter que fazer a força, uma força psicológica ou física, mas não vai mudar, porque as pessoas vão parar de fazer porque tem medo da dor que possa. Mas se o governo tirar aquela dor, automaticamente eles vão se comportar de forma insana. Então não é a estrutura social que muda a realidade do povo. É o povo fazer exercício do raciocínio para que mudam daqueles comportamentos insanos e assim o governo começa a mudar. Porque se o governo coloca na vitrine aquilo que o povo não consome, o governo não vai gastar dinheiro colocar uma coisa que não tem consumidor. Não tem como. Então nós, o povo, somos a manutenção da própria produção. Não existe nada na vida mais importante do que a vida, senão o tempo. O tempo. Não existe nada mais importante na vida senão o tempo.
O tempo é algo que passa e não volta mais. É fantástico. Você vê os negros a dançarem com um espaço, um atrás do outro, sucessivamente. É chato, é muito chato. Quando alguém chega lá e dizer, vocês têm que parar de dançar assim, os negros vão parar de dançar assim? Vão? Não. Essa pessoa vai gastar seu tempo mandar os negros parar de dançar assim. Mas não vão parar de dançar assim. Racismo é uma herança cultural do homem branco. E a cultura de um povo deve ser respeitada. Não existe ninguém no mundo que mais extermina o povo negro do que o próprio povo negro. Não tem. O casamento interracial foi programado para reduzir a população negra no planeta Terra. Entende isso? Então, quando nós falamos a polícia entrou na favela, a polícia mata menos do que aquilo que nós chamamos amor. Eu estou apaixonado, gostei dele. A mamãe está te dizer, filha, eu venho da escravidão, eu não quero branco aqui. Mãe, você está atrasada. Como é que se foge ao poder de uma nação? Não está no capitalismo, não está no dinheiro. Tem que ter dinheiro para ter poder. Besteira. Desculpa-me lá pela expressão. Por que a África, no passado, teve esse poder, tanto que nós encontramos as pirâmides, as pedras, os símbolos? Por quê? As pessoas se perguntam, como é que esse povo adquiriu isso? Com dinheiro? Não. O poder desse povo, chamado negro, ou de qualquer um outro povo, não por questões ideológicas, mas sim por questões biológicas, está na relação sexual. Se o negro não tem coragem de casar com uma escura, ele vai vencer o homem branco. Os brancos são a maioria. Os brancos são a maioria. Do Canadá ao Brasil. Da Austrália à Europa toda. Chinese é branco, pode ter traços diferentes. E cada vez que nós vamos manter relações para ter filhos mestiços, depois casam com branco para ter filho branco, nós estamos fazendo o trabalho do homem branco. Não adianta ficar aí com... Pode fazer. Não é o que tem que falar, que vocês têm que fazer. Com fly. Se eu tenho HIV, não tenho. Eu sei que você vai na área da África, você tem. Vou dar um exemplo. Se eu tenho HIV, eu tenho que lutar para acabar com o HIV que eu tenho. Não você fica lá dando. HIV tem que acabar. HIV tem que acabar. Se eu não levantar para... Eu que tenho que mudar. Os brancos é que têm que mudar. Não somos nós que temos que mudar a realidade do branco. Porque o branco sabe disso que racismo, às vezes o branco é tão esperto que ele sabe que o racismo não é o branco dizer eu não gosto de preto. Isso não é racismo, gente. O negro também é muito mimado, desculpa, lá. Ai, branco, eu sou preto. Ai, mãe. Ai, mãe. Não é assim. Não gosta de mim, eu não gosto de você. Whatever. Eu não te gosto também. Porque a questão de gostar é uma questão natural. É natural. Os brancos não são obrigados a nos gostar. O respeitar é uma coisa. Se eu estou passando uma calçada, você tem que passar do outro lado. Se você vem na minha frente, eu vou te chocar. Mas quando você já passa do outro lado, você já vai me respeitar. E quando eu passo do outro lado, também estou te respeitando. Por mais que você não me cumprimenta. Ah, ele não me cumprimentou, não me deu bom dia porque eu sou legal. Você não tem que te dar bom dia, mas não te gosta. Isso é simples. E assim sucessivamente. A branca vai dizer, ai, esse negro não gosta de mim. Sim, eu não gosto de você. Tem muitos negros que eu não gosto deles, eu não os conheço, não sei, porque é escuro. Nós se passamos na calçada. E aí, irmão, tranquilo, viagem. Tá bom. Entendeu? Eu não sou culpado do tom de pele. Mas para que eu possa gostar de alguém, seja branco ou preto, eu tenho que ter uma relação, nos conhecer. Oi, tudo bem, brother? Ficha, não sei o que eu moro ali. Quem é a tua família? Ah, ali passa a ter um laço. Esse laço, seja com branco ou preto, vai nascer uma amizade. Porque nos conhecemos, então, nem qualquer branco que passa ali, aí parceiro. Qualquer negro, e aí parceiro. Não é assim, a natureza não aceita isso. Senão, qualquer lugar que a gente ia passar, vê uma neguinha, ô irmão, ela, que isso? Socorro, vai deixar o que ia me pegar. E aí, mesma coisa, você vê uma branca vir aí, oi branca, gostei. Que isso? Ai, polícia. Entendeu?
Mas tem outra branca que está vindo. E aí, parceiro, e aí, negão, abraço. Entendeu? Porque tem uma relação. Então, o que é racismo? Racismo é o único sistema político eficaz que o homem branco já inventou. O racismo é o único sistema que governa o planeta Terra. Racismo não branco dizendo eu gosto de negro. É por isso que não dá cadeia. Todo branco é racista. Não tem um que se fala, não, mas bom vizinho não é. Ele fica no churrasco comigo. Não, para. Ele é racista. Porque racismo não é uma questão de querer ser racista. Entende? Racismo é uma questão de obedecer uma norma do Estado traçada que produz privilégio social para uma pessoa que tem pele branca. Os brancos são obrigados a ser racistas. Você está me entendendo? Eles não são porque querem ser. Você vai dizer, não, mas eu se fosse branco não seria. Vou dar uma festinha aqui. Quem é negão entra primeiro. Você vai falar não? São os privilégios sociais. Os privilégios sociais. Por isso é que no Estado democrata a meritocracia não vale. Não vale. Por isso é que o negro pode estudar. O negro brasileiro estuda muito. Coitado. Termina a faculdade, vai entrar e tem um grande diploma, PhD, mas não tem acesso nessa sociedade racista. Porque racismo é um sistema político, você fala race. Race não é raça, tem raça negra, raça. Não existe raça negra, raça branca não existe. Existem seres humanos com pigmentação de cor diferente. Race é o único sistema político no globo que tem uma política de produzir privilégio social para as pessoas de pele branca. Existe um racista ativo e existe um racista passivo. Racista passivo é a tua mulher loira. Te ama, te beija, mas é racista. Eu sou pretinho. Se eu tiver como um amigo branquinho, loirinho, quando a polícia chegar aqui em mim, e ele negão, pô, tá fazendo o quê? Quando meu colega sabe o que ele fala, e ele cidadão, tudo bem? Porque já há uma ideia sistemática plantada na cabeça da sociedade como você deve tratar o branco. Como você deve tratar o branco. Até nem o próprio branco consegue lutar contra isso. Quando eles vão procurar trabalho, eles conseguem primeiro, porque tem qualificação acadêmica. Não, esquecem isso. A cor dele lhe dá o privilégio. O primeiro branco, segundo branco, restou uma vaga, o quê? Califa, bonita, fica aqui, pode vir. É assim no mundo todo. Eu nasci em Angola, eu nasci na África. Os brancos na África têm mais condição social do que os negros. Na África vivem melhor do que os negros. Na África. Você está me entendendo? Porque o homem branco criou uma política para dar privilégio social a qualquer pessoa de pele branca. Depois é que vem os mulatos. Os mulatos, que vão fazer o papel de gente escura, como eu, nariz grande, corpo assim. Sim, esses vão fazer nossos papéis. Querendo um negro, vai o mestiço, porque é filho de branco com negro. Por isso Malcolm X tinha tanto, detestavam tanto o sangue do branco na pele dele. Porque ele percebeu que o branco traçou, produziu um outro povo para conflitar com a sua própria mãe. Toda pessoa mestiça, quando perceber um dia que o branco lhe produziu para lhe manipular ou para lhe subjugar, acabou a festa do homem branco. Acabou a festa do homem branco. Quando eles um dia perceberem, eu sei que muitos, porque a sociedade é assim, é só mais claro, vou conseguir. Mas a gente não sabe que é um processo que o branco traçou para conflitar entre um e o outro. Quando eles perceberem, os mestiços darem conta que eles foram programados para isso,
Aí, tipo, a indignação vai voltar. Por isso, Malcolm X se indignava. Então, assim, não tem como acabar com o racismo. O que tem que acabar é com a irracionalidade nossa de não perceber como nós podemos crescer. Como devemos crescer, Califa? Ok, pega a tua irmã escura. Ponto, ali está a solução do negro. Porque quanto mais multiplicarmos, seremos a maioria. E os brancos, como estão fazendo de pouco filho, o branco é esperto. Ele fala assim, negro faz muito filho. Não quer dizer que é errado. Ele tem medo, porque ele sabe, o poder está na expansão populacional. Está bem chinês, está bem chinês. Alguém lhe segura hoje? Alguém controla a China hoje? Alguém enfrenta a China hoje? O poder da China está na sua expansão populacional. Então nós somos a minoria no meio de uma maioria branca. Você vai fazer o quê? Eu fui discriminado. Vai lá na delegacia, legal, vocês também são chatos. Inverte isso, que o negro seja a maioria da população no planeta Terra, se o branco vai agir com racismo contigo. Vai te chamar Senhor, Senhor, eu posso entrar aqui. É a mesma coisa que acontece. Então, nós tínhamos poder na África no passado por causa da expansão populacional. Eu já disse, o negro é cidadão do planeta Terra. E o branco faz tudo. Primeiro, ele produziu mistura de raça, que vai reduzir. Depois veio a escravidão, que matou quase milhares de negros, reduziu. Segundo, veio as guerras que aplicou na África após a escravidão, reduziu. Terceiro, veio a lavagem cerebral, para que o negro se odeia para ter mulher branca, ter um filho claro, achando que vai ter espaço na sociedade. Nunca vai ter espaço na sociedade. Porque eu venho na Rocinha, vou na Vila do João, todos são mulatos. E cadê a vida boa? Cadê a vida boa? Se clarear vai ter vida boa. Aí vai lá na Rocinha, todos são clarinhos, aí tem vida boa aí. Essa é mais uma forma de manipulação. Então quando a polícia vai matar negro, o negro destrói mais negro ainda do que a própria polícia. O extermínio da raça negra está no próprio negro. Quando você não aceita a tua irmã, não adianta lutar contra o branco, cara. Não adianta. Esse é o meu ponto de vista. Desculpa a verdade, vamos dizer, essa irmã me compreendeu. Então é preciso que a gente se junte e começamos a casar com as nossas irmãs conosco, e sucessivamente assim. E acabou. Você vê chinês vem aqui, não, mas a negra tem cabelo. O chinês vem aqui, a chinesa já não tem nem bunda, coitado. Mas ele pega a chinesa dele. Ele fica com a chinesa dele. Só que o negro está tentando procurar na irmã dele aquele nariz. Para com isso, nariz comprido, em rosto fino. Para com isso, nós temos diversificação. Você vai na África, é totalmente diferente. Não é feio, é diferente, gente. Entende isso? Mas o cabelo da negra também, quando eu botei assim. Não, é assim mesmo, cara. Não fica falando de cabelo da negra. Entende? Não sei. Não existe povos diferentes. Vários povos. Não tem. Vocês acreditam assim. Mas temos que ir na lógica, no DNA. Porque existe um livro que se chama Corpo Humano. Esse livro as pessoas não estão aprendendo a ler esse livro. Eles não conseguem ler. Vou dar um exemplo. Se o álcool fosse bom, quando nós ingerimos, o nosso corpo não ia ficar empregado. Quando a gente fica assim, o nosso corpo transmite uma mensagem dizendo que essas são substâncias que não é compatível com esse organismo. Ele está dando um sinal. Isso é uma leitura. Não tem nenhum livro verdadeiro do que o próprio corpo humano. Você consegue alterar, sim, os livros que escrevem. Porque é a biologia que vai forjar uma ideologia. Na ideologia você forja, incute isso na cabeça das pessoas. Então, quando você incute conceito ideológico distorcido, que a biologia te dá de forma correta, então você começa a lutar. Caramba, mas a civilização fala que é assim. O corpo te fala outra coisa. Então, quando vocês falam de ancestralidade, não é ideologia. A ancestralidade eles viviam, o corpo transmitia. A ancestralidade é viver o que o corpo transmite. Não é o que o europeu pegou do que biológico transformou em ideologia. Falou, não é assim. Então, é por isso que você vê, começamos a lutar. Eu acho que eu tenho que me esforçar para entrar. Não. A mesma coisa a igreja fala assim, você tem que lutar contra o desejo da carne. É pecado lutar contra o desejo da carne, gente. Não lutam, não. Não lutam não, gente. Porque o desejo da carne é que dá o sentido da vida. É só preciso ter a responsabilidade de como desfrutar do desejo da carne. Como você vai lutar com uma coisa que dá o sentido na vida? Você tem que lutar contra o desejo da carne.
E aí você se esforça, para bater o mundo, conseguir, se esforça, entendeu? Eles não querem explicar. Então, voltando naquela momento a dizer, primeiro ponto, não existe. Todos nós só transmitimos, falamos uma língua só. Chinês, europeu, africano, todos nós. Nós transmitimos apenas um som. Esse som é que vai mostrar que nós somos um povo só. Se todos nós que estão aqui prendemos a língua, esse pedaço de carne, que foi atribuído o nome como língua, se todos nós pedimos assim, esse é o único som que nós transmitimos. Não tem. Alguém forja uma palavra prendendo a língua? Não tem. Então, esse é o único som que toda a humanidade transmite. Isso é para mostrar que somos uma nação só. Branco, preto, amarelo, somos uma nação. Mas como é que as línguas diferentes começaram a surgir? Quando nós dobramos a língua de forma diferente, ele forma a palavra de forma diferente, que vai falar uma outra língua diferente. Quando você fala, eu te quero, a língua sai mais fora. Quando fala, I want you, em inglês, ela entra por dentro. Entende isso? Mas não é isso que divide os povos. O que divide os povos é o lícito do ilícito. Só tem dos povos. O povo que se submete, não governa, entende? E o povo que não se submete. Porque essas duas coisas, todos nós sabemos que existem valores que não são valores de igreja nem de governo. São valores do próprio sistema biológico, que se deve ser preservado. Quando há uma transgressão no sistema biológico nosso, ele vai produzir um conflito. Então, se tiver um povo que sustentar esse sistema de transgressão social, já vai conflitar com outro que tenta preservar, seja ele branco ou preto ou amarelo. Então, só existe dois povos: o povo que se submete e o povo que diz, mas submeter que teu Deus não, esquece Deus então. Submete um sistema biológico do nosso próprio corpo, que toda hora, todos os dias, nos transmite uma mensagem, nos informa, gente. Você não vê que não estava de ressaca? Gente, você não vê se fazer relação com aquele cara que você não conhece, vai dar um neném, o neném vai crescer sozinho. E assim sucessivamente. Então, se a gente não compreende isso aqui, vamos brigar. Na África não existiu vários povos, isso tudo porque vários povos foi criado. Por isso que está difícil o africano se encontrar. Não existe. Agora, o instrumento, a música na África, era uma forma de agradecimento e comunicação. Era isso. O europeu é que transformou a música em entretenimento. Entende isso? Quando ele botou dinheiro para pagar, não estou dizendo que na África não existia dinheiro, já existia dinheiro, mas também havia o tempo da permuta, não. A África havia dois sistemas, permuta e compra. A elite africana, que sempre existiu, a elite, desde a Babilônia, grandes metrópoles, havia também elite. Essa elite não tinha capacidade de capinar para se alimentar. Então eles guardavam símbolos ou moedas de prata, de ferro, que eles tinham como dinheiro, que compravam produtos nos povos rurais. Mas os povos rurais faziam troca de produto. Você me dá batata, eu te dou peixe. Os povos que produziam faziam troca de permuta. Mas os chefes, os líderes, a realeza, aquelas que falam as mais chiques, exibicionistas, tinham sempre moeda de ouro, moeda de prata. E os povos trocavam isso por quê? Porque uma moeda de ouro, eles colocavam no corpo de Piriti, o primo que morreu, e falavam, entrega isso da ancestralidade, dá isso para nossos avós. Então era aquilo como se fosse uma forma de passar aquilo para a ancestralidade. Então permuta sempre existiu. Então o que eu estou a dizer, quando o homem branco viu que a música é um veículo de luta para a libertação, um povo, ele transformou em entretenimento. Quando você coloca dinheiro, a música já não será a mesma. Não estou dizendo que dinheiro é errado, não tem problema do errado. Estou falando a intenção que você vai fazer para usar esse dinheiro. Dinheiro não é pecador, dinheiro não é errado. O problema não está no dinheiro. O problema não está no dinheiro. O problema está na intenção do ser para usar aquele objeto de como para destruir os outros. Então, quando o europeu colocou a música, você já não transmite uma mensagem da música para libertar o povo que está no estágio da irracionalidade. Então você precisa fazer o quê? Promover uma insanidade, uma prostituição, desculpa. Meta aqui, já vai lá, vou lá. Isso é que a imprensa promove na televisão, na rádio.
Então, se vem alguém com uma música de intervenção social, como volto a dizer, como era na África no início, para informar um povo, os caras falam, não, essa música aqui, Racionais MC, não, esse aqui não dá, esse é muito perigoso. Mas, gente, então os caras não estão dizendo que a juventude se perdeu, esse é um mecanismo para tentar trazer. Não. A perdição deles é o nosso lucro. Entendeu? Então é por aí. Muito obrigado pela descrição do irmão. Eu acho que todo mundo aqui ouviu, apesar que está sem o microfone. Mas assim, vamos fazer uma separação do que é ciência e o que é cientista. Vamos separar isso. A ciência não falha, nunca vai falhar. O cientista, ele pode forjar os dados que a ciência nos dá para satisfazer as vontades do mercado. Entende isso? Existe uma regra. Quando eu digo que a ciência, não a ciência, os cientistas que praticam a ciência estão muito atrasados. As pessoas falam assim, a ciência está evoluindo, porque ele vê um celular e define aquilo como a ciência. Não. Aquilo é o que a ciência nos trouxe. Assim, o que a ciência nos trouxe. Então não confunde o iPod com o avanço tecnológico. Não tem nada a ver. Ele está muito atrasado que você não imagina. Vou voltar na África. Para que você pratique a ciência, não precisa saber ler nem escrever. Eu estou falando do conceito padrão, porque nos ensinaram. Ler e escrever é pessoa que sabe A, B, C, D. Aprendeu aquilo, então sabe ler. Não. Todo ser humano sabe ler. Todo ser humano sabe ler. Existe a literatura da paisagem, existe a literatura da simbologia, existe a literatura numeral. Entra a sonoridade do homem branco para destruir o que é a floresta. Na floresta crescem flores, coisas bonitas, tem os pássaros a tocar. Entendeu? Selva é selvagem. Selvagem é o ato irracional do céu para destruir aquilo que ele não compreendeu. Entende? Isso é selva. Então, na África, quando nossos avós iam na floresta, eles olhavam assim na folha. Aquele que eu digo, a ciência da evolução da alma. Aquilo lhe transmitia uma mensagem. Essa folha serve para isso. Isso é uma literatura. Literatura da as coisas simbólicas. A simbologia, as coisas da literatura da paisagem. Ela está lendo aquilo. Ele não precisava matar uma abelha como cobaia, um cachorro como cobaia, para testar se aquele medicamento dá ou não dá. Ele precisava matar um ser humano para testar. Então, ela trazia a folha e dizia, isso aqui serve para isso. E nós não duvidávamos. Ela batia tudo, dava a mãe de mão, você está correndo. Acabou. Então você analisa como é que a ciência ficou tão atrasada para que se possa descobrir uma coisa, você tem que matar um cachorro, testar num cachorro, numa formiga, numa abelha. Você já imaginou se esse jeito falasse, ó gente, acabou, estamos cansados também. Estamos cansados. E existir medicamento na nossa sociedade? Íamos morrer de doença. Porque aqueles seres que nós matamos para tentar descobrir a cura para nós, iam ficar cansados também, gente, estou cansado. Então, por irracionalidade, nós definimos, não, os europeus são inteligentes. Por quê? Por irracionalidade coletiva. Estão atrasados, muito atrasados. Quando os aviões estão caindo, levando 200, 300 pessoas, é a ciência da evolução do intelecto. Ele cai e mata todo mundo. Quando você viaja com a evolução, com a ciência da evolução da alma, você não cai. Você não cai. Você chega no lugar certo, na hora certa, e uma velocidade inesquecível, incontável, você não imagina. Isso é que existia. Então, se quando nós falamos da ciência, ciência é o exercício do... Porque o que nos fala? O que nos dá a entender de ciência é um laboratório fechado, com umas maquininhas, pessoas brancas, com óculos grande e não vejam bem. Não, aquilo é laboratório. E os caras que trabalham lá são cientistas. A ciência é o exercício que cada um deles faz para descobrir aquilo que ainda não percebemos. É por isso que o nome é o quê? Descoberta científica, e não científica descoberta. Mentira, não sei se está me confundindo. Descoberta.
Para você descobrir aquilo que você ainda não descobriu, precisa um exercício do raciocínio. Eu acho que esse vento serve para alguma coisa. Então você começa a catucar. Vocês estão fazendo isso, é que é ciência. Então, todos nós somos cientistas, mas de forma diferente. Fazer uma análise como um relacionamento pode dar certo é um estudo científico. Aí ela fala, avô, como é que tu ficou 40 anos com o mesmo homem? Se eu que sou tão gostoso, nem durei um dia. Entendeu como funciona? E você está fazendo um estudo, mamãe, explica para mim. Diz para mim, como? Então você está fazendo um estudo científico, mas está padronizado nas nossas cabeças. Você tem que estar no laboratório, sentado com uma batina para explicar. Sempre a ciência dá os dados corretos no ser humano, porque é a lei da natureza que nenhum ser consegue alterar, ninguém muda isso. Mas quando os dados chegam corretos, os cientistas, entende? A empresa em que o cientista serve diz, olha só, isso vai ser difícil para o mercado. Você não vai informar isso. Então forjam os dados e passam para a sociedade e dizem que é comprovação científica. Se a televisão falou assim, então bom, todo mundo na rua, não, mas a ciência falou, você está falando em prima, é científico. É assim que funciona. Não é a ciência que falou. É o cientista que deu a descrição da ciência.